Eu acho que sim, ele tem as suas convicções, mas tem hora que tem que fazer o simples. Antes de começar o vídeo, não deixe aí de se inscrever, de deixar o seu like, de nos acompanhar aí nas nossas redes sociais. Só o Instagram é diferente, @isodagalo13 e as outras redes, @isodagalo. Vamos começar aqui falando sobre os jogos, né? O último jogo que a gente comentou nos nossos vídeos foi contra o Vitória. O Galo perdeu de 4-2 contra o Vitória. E pra mim, eu já tinha falado ali que o Milito tinha errado na escalação. E nesse jogo até a nossa enquete era sobre isso, né? Sobre a linha de zaga. E ele começou com Mariano, Fux e Igor Rabelo, deixando o Rômulo no banco. Eu já teria entrado com o Rômulo fazendo essa linha ali de 3 até para liberar mais o Scarpa. Mas ele insiste ali de ter essa linha de 3 zagueiros. E nesse jogo, o Paulo Vitor, né, o volante, ele jogou bem nesse jogo. Teve o pênalti do Igor Rabelo em cima do Alan Patrick, que quase que o Matheus Mendes pegou. E nesse jogo, o Matheus Mendes também foi muito bem, né? E eu acho que até como o próprio título diz aqui, né, os garotos da base finalmente apareceram nesse jogo, né? Porque o Cadu fez o primeiro gol de cabeça, né, pro Galo. E o Rômulo no final do jogo, né, no apagar das luzes aí, no passe do Hulk, virou o jogo e o Galo saiu vitorioso fora de casa. Para mim essa vitória foi muito heróica, tá? Deu ali um voto de confiança para a equipe, né? Até porque a gente estava com vários desfalques ainda. Só que nesse jogo a gente perdeu o Scarpa e o Fux, né? Mas antes de tudo, vou dar aí os parabéns principalmente para os garotos da base nesse jogo. No caso, o Matheus Mendes, o Paulo Vitor, o Rômulo e o Cadu, né, foram muito bem e foram um diferencial para o Galo ter saído vitorioso nesse jogo contra o Internacional aí no placar de 2-1. E aí, passando para o próximo jogo, a gente perdeu o Fux e o Scarpa, né? Então não tem aqui como colocar a culpa no Milito, né? A gente tem que analisar o todo, né? E aí a falta de planejamento da diretoria fica evidente, né? Vários jogadores. Cara, olha, a gente foi com apenas 6 jogadores no banco, né? Foi a despedida do Pedrinho. E aí aqui o Milito falando, não, pode deixar que eu faça a zaga. Realmente, se ele fosse na zaga, seria um grande reforço pra gente. Isso aqui escancara, né, que a diretoria tem muita culpa. Eu sei que eles estão correndo atrás aí de reforços. Eu acho até que, em termos de qualidade, o time titular do Galo era bem melhor do que o do Atlético Goianiense. Mas aí vem entrosamento, vem improvisações que o Milito tá falando que não tá fazendo, mas faz. Numa indefinição, né, do Igor Rabelo e do Mariano, tomou uma bola nas costas e o Luiz Fernando, se eu não me engano, fez o gol pro Atlético Goianiense. E num ataque o volante tocou para trás. Paulinho, né, tava lá dentro da área, fez o gol cara a cara. A gente tem que falar, né? Ele fez o gol cara a cara, é bom lembrar. E o jogo terminou empatado. Foi um jogo muito morno para mim. O Hulk foi o jogador mais lúcido realmente. Quando a bola ia nele, algo diferente acontecia. Porque o Galo dentro de campo é mais time que o Atlético Goianiense, que para mim é um concorrente aí de rebaixamento, né? Cadu foi um a menos. Eu não vi o Cadu no jogo, tá? Nesse jogo contra o Atlético Goianiense, o Galo jogou com um a menos o jogo inteiro. Infelizmente saímos aí com um empate, com um ponto. E chegamos ao ponto aqui principal do jogo de ontem, que eu tenho visto muita gente defender o Milito. E sim, não quero aqui passar pano para a diretoria, porque fato é que esse tanto de desfalque aí, não tem como jogar a culpa do Milito, né? No Milito. Para mim, ele tem errado muito
principalmente, é o que eu falei já nos vídeos anteriores, em não abrir mão de deixar o Batalha fazer a dele, que é volante. Eu acho que, por mais que ele até falou isso na entrevista, que ele treina e tudo mais, cara, tem que aceitar que não tá dando certo. Eu nem culpo tanto, tem muita gente que culpa ele de deixar o Scarpa na esquerda, né? E que a gente perde ali um jogador no ataque, concordo também. Mas aí a gente tem que jogar essa culpa para a diretoria, né? Querendo ou não, porque ele não tem peça, ele não tem canhoto no elenco. Então ele tem que colocar ali o Scarpa mesmo. O Scarpa faz essa posição, por mais que ele não faça bem, né? Mas é a única opção que ele tem para a esquerda. Então, tipo assim, eu acho até que ele tem que colocar o Rômulo ali como zagueiro do lado dele para justamente dar mais liberdade pro Scarpa. Mas nesse jogo ele não fez isso. Ele inverteu o Rômulo de lado e ainda colocou o Mariano no banco. E o Fux estava fazendo o lado esquerdo. Cara, ele fez uma salada para mim na linha de zaga. E eu coloco mais uma vez, igual no jogo contra o Vitória, a gente também perdeu de 4-2. Eu coloco mais uma vez essas duas derrotas, Vitória e Flamengo, tem uma parcela muito grande do Milito. Não tem como passar pano, vocês podem defender, podem culpar que a diretoria aí é o maior culpado e tal. Concordo que ela tem uma parcela de culpa muito grande na falta de peças, né, pro Milito. Mas, cara, ontem ele, com uma substituição só, ele poderia ter mudado um pouco e fechado mais o time. Cara, tira o Cadu, que mais uma vez foi um a menos, perdeu um gol cara a cara. Não se pode perder aquele jogo, ainda mais contra o Flamengo. Mas, cara, tira o Cadu, coloca o Mariano ou o próprio Igor Rabelo, não tem problema. Coloca a desnara, desgrama do Batalha na volância junto com o Otávio. Qual o problema? Sabe? Eu acho que sim, ele tem as suas convicções, mas tem hora que tem que fazer o simples. Infelizmente ele não tem todas as peças para jogar. Então, cara, faz o melhor. E mais uma vez, eu não consigo passar pano pro Milito. E tipo assim, não é caso de demissão, tá? Não tô falando aqui, quero a cabeça do Milito, vamos arrumar outro treinador. Não é isso. O cara já provou que conhece muito de futebol. Mas essa derrota, esses 4 gols, não tem como não colocar a parcela de culpa para ele, porque ele tinha peças para montar o time e fez aquela salada ali e deu no que deu. Perdemos de 4-0, tomando 2 gols do Bruno Henrique, um do Carlinhos e um do Ayrton Lucas lateral. Cara, ele driblou o Otávio ali como se fosse um papel. E nem vou falar que é culpa do Otávio não, mas é a questão da desorganização e o que eu venho falando nos outros vídeos, quem acompanha aí sabe. Dele ser cabeça dura de continuar colocando Batalha na zaga, mesmo tendo outras opções ali para fazer essa linha. Enquanto o Arana não voltar, enquanto o Rubens não tiver liberado, cara, faz o simples. Não culpo ele tanto de colocar o Scarpa na esquerda, mas essa linha de zaga, opção ele tem. Pode não ser as melhores, mas ele tem como fazer diferente e fazer o simples. Mas se ele não quer mudar aí as convicções dele, continuar achando que ele tá certo, gente, não adianta culpar a diretoria, porque vai ter jogo aí que vai pegar uma equipe qualificada e vai tomar 4 gols de novo. Simples assim. Então, não adianta culpar apenas a diretoria. Ele tem como mudar e não muda. E nesse jogo também, vamos concordar que Cadu e o Paulo Vitor foram muito mal. E o próprio Rômulo, que foi expulso, né? Também juvenil, para mim, não precisava. Tava ali naquele embate com o Bruno Henrique, mas o jogador tem que ter um pouquinho de inteligência. O Milito demorou a entender. Quando ele foi substituir o Rômulo foi expulso. Mas enfim,
O Galo perdeu aí de 4-2 com um time superior e eu coloco aí, mais uma vez, essa derrota na conta do Milito. E sim, da diretoria, da falta de planejamento, concordo. Mas para mim a derrota, como foi a derrota? 4-2, né? Por que tomamos 4 gols? Por causa da escalação do Milito. Ponto final. A derrota, sim. É falta de opção, beleza. Mas tomar 4 gols do Vitória e do Flamengo, gente, não dá para passar pano. A culpa é do Milito. Ele é que escala. E tinha opção. Ponto. Não deixe aí de se inscrever, de deixar o seu like, de nos acompanhar nas redes sociais. E só dá Galo.